todos. Que alegria estar aqui. Ó, vocês não têm ideia. Nós já começamos a noite escutando que Deus nos quer ver sorrindo. Não foi? Que coisa linda começar a noite com essa música tão suave, lembrando que Deus nos quer sorrindo. E nós continuamos sorrindo com as palavras do Alexandre, com a leitura de abertura e com a alegria de ver a casa cheia numa sexta-feira, a última sexta-feira do ano. Isso é um privilégio, podermos estar juntos, comemorando o ano que nós tivemos, independente do que aconteceu no nosso ano. Temos muito a celebrar, porque chegamos até aqui, não é? Estamos nos preparando para o novo ano que está vindo. Então, sou muito grata a Deus, a Jesus e a vocês por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, celebrando realmente a alegria de viver. E como Deus nos quer sorrindo, nós precisamos, às vezes, buscar coisas que nos tragam alegria para a vida. Às vezes nós nos encontramos meio perdidos, mas quando a gente tem uma casa como essa, é muito mais fácil nós encontrarmos um sentido, uma direção para a nossa vida. E o tema da noite tem tudo a ver com o que nós estamos nos preparando para o novo ano. Nós temos a oportunidade, o ano novo é isso, aquela oportunidade que nós temos de fazer um balanço, ver o que aconteceu, o que poderia ser melhorado, o que poderia ser aprimorado, o que a gente já pode deixar para trás e nos preparar para esse novo ano que vem, cheio de esperança, cheio de alegria, cheio de possibilidades novas. E isso nos engrandece, fortalece nosso coração e traz a ela aquela alegria, aquele sorriso que Deus nos quer ver. Então, nós trouxemos aqui, para nós iniciarmos o nosso estudo, o resultado de uma pesquisa que nós encontramos lá no site do CVV, Centro de Valorização da Vida, que é uma organização que já existe há mais de 50 anos e que tem ajudado milhares de pessoas na prevenção ao suicídio. E nessa pesquisa, vejam só, foram feitas várias perguntas em relação ao significado da vida, o sentido da vida. Então, 17% das pessoas responderam que o significado da vida está simplesmente resumido em aproveitar a vida. Então, a gente vem aqui, aproveita a vida e é isso somente. 11% das pessoas disseram que a vida não tem sentido. Nós vamos trazer alguns exemplos que a literatura espírita nos dá para nós vermos se realmente a vida não tem sentido. 3% responderam que a vida é simplesmente um mistério. Olha que maravilha, 70% das pessoas responderam que o significado da vida está em amar, ajudar e prestar serviço aos demais. Nós já conhecemos isso, não? Através de outras palavras. Sem caridade não há salvação. Continuando a pesquisa, foi perguntado: se você estivesse na presença de Deus e pudesse fazer uma única pergunta, qual seria? 46% das pessoas responderam que perguntariam a Deus qual o sentido da vida. O que nos leva a pensar que buscar o sentido da vida ou encontrar o sentido da sua própria vida é determinante para a riqueza da nossa vida, para o desenvolvimento da nossa vida. E para evitar que nós não caiamos num vazio existencial. E esse vazio existencial é que muitas vezes provoca tragédias em muitas vidas. Que nós sabemos que o vazio existencial é uma das principais causas do suicídio. O vazio existencial pode nos levar a uma vida de excesso, de desequilíbrio. Então, sem dúvida alguma, encontrar o sentido da vida é que nos faz acordar, caminhar e buscar esse novo dia. E nós encontramos isso nas palavras de Jesus, quando ele diz: nem só do pão vive o homem. Apliquemos o sublime conceito ao imenso campo do mundo.
Bom gosto, harmonia e dignidade na vida exterior constituem dever, mas não nos esqueçamos da pureza, da elevação dos recursos sublimes da vida interior, com que nos dirigimos para a eternidade. É claro que cada um de nós busca o seu sentido de vida, mas pouco a pouco nós vamos vendo que nós temos as mensagens nos direcionando para esse caminho. Que muitas vezes nós nos encontramos perdidos, mas nós temos referência, nós temos aonde buscar a volta para esse caminho. E, sem dúvida alguma, está nos ensinamentos de Jesus. Às vezes nós temos a dificuldade de entender o que é direção e o que é sentido. Então, a gente pode entender melhor assim. A direção é se nós vamos para o norte ou para o sul, para leste ou para oeste. O sentido é o caminho que nós queremos seguir. Então, nós podemos, por exemplo, estar na direção correta. Nós precisamos trabalhar para nos mantermos, para sobrevivermos. Mas podemos tomar um sentido equivocado quando nós vivemos apenas para o trabalho. E é por isso que Jesus diz que nem só de pão vive o homem. Então, a nossa direção é correta, faz parte da lei do progresso, o trabalho. Existe a lei do trabalho. Com o trabalho nós progredimos, mas nem só de pão vive o homem. Então, nós precisamos buscar o verdadeiro sentido da vida, aquele que nos traz, além da nossa satisfação material, o nosso engrandecimento espiritual. E tem este senhor maravilhoso que nos diz, Viktor Frankl, ele foi sobrevivente do Holocausto, e ele, durante o período que ele estava no campo de concentração, ele teve a oportunidade, ele observou muito de perto como determinadas pessoas conseguiam, apesar de toda a atrocidade do momento, elas conseguiam se levantar para batalhar pela vida, para tentar sobreviver mais um dia. Então, observando isso, ele descobriu que isso estava no sentido da vida, no sentido que essas pessoas, no propósito que essas pessoas tinham para si em relação à vida. E ele diz, o sentido da vida reside em encontrar um propósito, em assumir uma responsabilidade para conosco e para com o próprio ser humano. Assim, tendo claro um porquê, poderemos enfrentar todos os como, apenas nos sentindo livres e seguros do objetivo que nos motiva, seremos capazes de gerar mudanças para criar uma realidade muito nobre. Ver todo esse grupo numa sexta-feira à noite, na última sexta-feira do ano, reunido aqui, já nos mostra que existe um grande objetivo que nos motiva. Todos nós saímos de casa, viemos direto do trabalho ou dedicamos essa noite exclusivamente para isso. E essa atitude, essa disposição é que nos vai ajudar a gerar essas mudanças. E Viktor Frankl vai mais longe. Ele diz que quem tem sentido, quem cultiva esse sentido de vida, que tem um objetivo de vida, que tem um propósito de vida, é capaz de curar muitas doenças. Quando a gente tem um motivo pelo qual nós nos levantamos todo dia pela manhã e saímos para trabalhar, ou saímos para caminhar, ou encontramos as pessoas, isso nos ajuda a enfrentar as doenças que por acaso tenhamos e a cultivar saúde, porque nós temos um motivo para viver. Existem, muitas vezes, por situações dramáticas, às vezes por perda de filhos, perdas muito grandes na própria vida, muitos pais se dizem sem nenhum sentido de viver, já não têm o sentido para viver. Do contrário, outros pais buscam motivo para viver. São pais que, depois da dor tremenda que imaginamos que nunca vai passar, que é a perda de um filho, eles constroem, eles criam organizações para ajudar aqueles que passaram pela mesma perda.
Então, eles criam um sentido de vida para se sobrepor àquela dor tremenda e, ao mesmo tempo, ajudar a outros que estão passando por uma dor semelhante. Isso não quer dizer que aquela saudade, aquela dor vai deixar de existir, mas foi dado um significado grandioso para aquela dor. Então, aquela dor não ficou sem sentido. Aquela dor ganhou um novo sentido. E imagina como se sente o espírito, como se sente esse espírito no mundo espiritual, vendo que, apesar de ele ter deixado saudades, a sua partida também criou novas circunstâncias de vida para outras pessoas. Isso é buscar um sentido de vida. Eu acho que a maioria de nós conhece organizações que surgiram depois de situações como essas, de pessoas que foram capazes de suplantar a sua própria dor em favor da dor dos outros. Isso é encontrar o verdadeiro sentido da vida. É claro que isso é muito particular, é muito pessoal, e cada um vai encontrar o seu verdadeiro momento. E, às vezes, o sentido da vida não precisa ser criar uma instituição que abrigue 5.000 crianças, mas, às vezes, criar um melhor dia para aquele que a gente encontra ao sair para trabalhar ou no trânsito, já criou uma nova atmosfera, criou uma nova, como se diz, uma nova psicosfera. Já começa a cultivar ali uma nova situação de alegria e já começa a gerar essas mudanças de que nos fala Viktor Frankl. Nós trouxemos aqui um exemplo que está no livro Cartas e Crônicas, porque nós somos todos espíritas, estudamos muito. E aí é muito importante que nós tenhamos noção de é preciso estudar e aonde para o estudo e começa a ação. Ou melhor dizendo, continuamos estudando, mas precisamos agir. Nesse texto, que foi ditado pelo Espírito Irmão X, psicografia de Chico Xavier, todos conhecem Irmão X? Irmão X é o cognome de... Ih, gente, deu branco. Humberto de Campos. Humberto de Campos, que no início, quando começou a trazer os livros, Chico Xavier começou a psicografar seus livros e ficou comprovado que realmente, pelas análises, era Humberto de Campos, e infelizmente houve um momento lá na história em que a família quis cobrar direitos autorais. E o caso foi parar na justiça, e no final, para evitar qualquer problema maior, o espírito começou a assinar como Irmão X. E tem muitos textos super interessantes de Humberto de Campos. E esse aqui conta a história de um espírito que, ao chegar no mundo espiritual, é recebido por um anjo celeste. E ele está lá naquele momento em que ele vai se explicar, né? E esse espírito chega assim com uma certeza absoluta de que ele vai para uma esfera superior. Ele já não vai mais precisar reencarnar na Terra. Não vai mais ter que passar pelas dores, né, pelas doenças. Já vai estar numa situação bem melhor, porque, afinal de contas, ele foi um espírita ativo. O anjo olha para ele assim, muito constrangido, porque sabe da sua verdadeira intenção, mas tem que lhe dizer, olha, você vai ter que voltar para a Terra. O espírito fica assim completamente decepcionado. Mas veja bem, eu tinha na minha cabeceira toda a codificação espírita. Eu estudei toda a parte científica, família Flammarion. Eu estudei tanto, eu conheço, eu acompanhei, eu participei. Então, eu sei do que estou falando. E o anjo diz para ele, eu percebo isso, eu vejo isso, eu conheço isso. Mas, infelizmente, você ainda não está
no ponto de seguir para uma esfera superior. Você ainda vai ter que voltar para a Terra. O espírito fica inconsolável, ele não consegue entender. Ele diz, olha, eu sempre fui um trabalhador assíduo, eu sempre estudei muito, eu sempre participei de tudo. Não consigo compreender por que tem que ser assim. A essa altura, o anjo já estava até mesmo assim, constrangido, porque ele percebia a verdadeira intenção desse espírito. Ele sabia que esse senhor, quando encarnado, tinha feito muito. Tinha dado de si para divulgar, sempre estudou a codificação. Por fim, ele diz para o anjo, olha, eu nunca fiz nada mal. Eu nunca fui mal para ninguém. Eu nunca prejudiquei ninguém. E o anjo diz para ele, nós sabemos disso. E isso lhe coloca na frente de muita gente, de muitos que ainda estão praticando o mal. Ficamos felizes de ver que você não praticou nenhum mal, que você já está avançado a esse ponto, mas ainda tem que retornar à Terra. E aí o espírito pergunta, mas como? Eu só gostaria de entender por que eu ainda preciso voltar à Terra. E o anjo diz, porque, apesar de todo o estudo, de todo o conhecimento, de todo o aprendizado, você não chegou a colocar em prática tudo o que aprendeu. Você não chegou a fazer todo o bem que poderia. Na verdade, você não chegou a fazer o bem, porque ficou apenas na teoria. Então, você perdeu a oportunidade de praticar tudo aquilo que tinha aprendido. E a gente sabe que o exemplo, muitas vezes, ensina mais do que a teoria. Então, além de estudarmos, nós precisamos praticar. Porque nós aprendemos lá no livro dos Espíritos, não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. E diante disso tudo, o Espírito não tinha nada mais a falar, a não ser se resignar e aceitar que ele teria que voltar à Terra. Então, apesar de nós dissermos que buscar o sentido da vida é uma coisa pessoal, nós vamos vendo pelos ensinamentos que o sentido da vida está direcionado ao fazer o bem, a buscar o bem, não apenas o nosso próprio bem, mas acima de tudo do nosso próximo. E olha só o que Emmanuel nos fala. Lá no livro Fonte Viva, capítulo 14, ele nos diz: não somente claridade para os olhos mortais, mas também luz divina para o entendimento imperecível. Não só o aspecto agradável, mas igualmente utilidade viva. Não apenas flores, mas também frutos. Não somente ensino continuado, mas igualmente demonstração ativa. Não só teoria excelente, mas também prática santificante. Não apenas nós, mas igualmente os outros. Então, Emmanuel vem nos falar que não basta realmente só estudar, só observar. É preciso, acima de tudo, agir. E a vida é feita desses momentos. Nós vamos ter momentos super felizes, vamos ter momentos mais difíceis. Mas quando nós estamos trabalhando no bem, nós encontramos uma força que nós não encontraríamos em outra situação. É uma satisfação que só quem está fazendo bem pode sentir, que não se compara em nada material, porque a satisfação da aquisição do que é material, ela é temporária. A gente quer muito um carro novo. Aí a gente ganha um carro novo. Quando ele sai da loja, ele já não é mais novo. Não é verdade? Mas quando a gente faz o bem, pergunte a todas as pessoas que vão aqui na caravana. Qual é a sensação de quando retorna da caravana? E quando está em casa, que não está fazendo nada, e que lembra do sorriso dos velhinhos, se a sensação não retorna? Porque é uma sensação que fica, é uma sensação que permanece. Então, não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem.
E é isso vai dando um direcionamento, um sentido verdadeiro para a nossa vida. E é buscando esse caminho que a gente se afasta do vazio existencial. O vazio existencial, ele normalmente surge quando a gente tenta fugir das dores, das dificuldades, das tristezas. Então, a gente tenta, e tem até um monge que diz assim, que quando a gente tenta fugir disso tudo, é como se nós estivéssemos vendo a vida passar sendo espectadores. E se nós somos espectadores, nós não vivemos. Porque viver é preciso passar por isso tudo, faz parte da vida passar por isso tudo. E todas as vezes que nós tentamos fugir disso tudo, sendo espectadores, e muitas vezes por querer ser espectadores, nós tentamos amortecer ou encobrir essas dores, nós corremos o risco de cair. Esse é um dos principais motivos que as pessoas muitas vezes buscam as drogas e o suicídio, que é tentar fugir das dores por não ser capaz de sentir a própria dor. Então, tenta amortecer isso tudo, ficar, como se diz, não? Anestesiado. E aí busca a droga, busca a saída mais fácil da dor, para não sentir a dor. Mas viver é sentir isso tudo mesmo, com a certeza de que isso tudo vai passar. É o que nós estamos fazendo nesse momento. Se a gente olhar para o nosso ano de 2018, nós vamos ver que nós tivemos momentos de altos e baixos, mas nós passamos. Nós estamos aqui para celebrar o meu aniversário da Dona Ives, né? Com muita alegria, porque nós vencemos muitas coisas. E com a certeza de que vamos vencer outras tantas. E isso dá sentido à nossa vida, a luta de vencer todos esses desafios. Porque quando a gente muda o nome de problema para desafio, já fica bem melhor. Já dá vontade de lutar muito mais. E se nós ainda temos alguma dúvida de que a vida tem sentido, ao contrário do que aquelas pessoas disseram na pesquisa, nós vamos lembrar do livro Missionários da Luz, em que nós temos todo um trabalho dedicado a cada um para uma nova encarnação. Então, existe todo um preparo, existe um departamento especial que vai preparar aquele corpo para que ele possa, ao reencarnar, ter condições de reparar as suas dívidas. Nesse capítulo em especial, que eu não anotei aqui o número, Ramsés está falando com um espírito que vai reencarnar com um problema na perna. E ele diz assim que ele é muito agradecido por essa oportunidade, da forma com que foi preparado o corpo dele, porque ele tem certeza que com aquela dificuldade ele vai conseguir se sobrepor à vaidade, ao orgulho, de formas que ele não vai correr o risco de cometer os mesmos erros que ele cometeu na encarnação anterior e vai conseguir avançar um pouco mais no seu progresso. Então, quando a gente vê todo o trabalho, é uma equipe especial para cada departamento daquilo que nós vamos precisar vivenciar na nova encarnação. Todo um departamento preparado com especialistas técnicos para a nossa nova encarnação, não seria feito com tanto detalhe, com tanto cuidado, que isso não tivesse nenhum sentido. Então, mesmo naqueles momentos em que nós estivermos nos sentindo mais perdidos, podemos ter certeza que existe um sentido para a nossa vida. Talvez naquele momento da confusão, naquele momento da dificuldade, a gente não consiga ver com clareza. Mas uma certeza nós temos, esse sentido existe. Então, se eu calmar meu coração, se eu fizer uma oração, se eu levar meu pensamento ao alto, eu vou pouco a pouco perceber o verdadeiro sentido da minha vida. Então, essa literatura toda, o Espiritismo, seu Geraldo estava falando comigo logo na chegada, dizendo, como seria a vida? Não consigo imaginar a vida das pessoas que não conhecem o Espiritismo. Não que nós sejamos os melhores de forma alguma, mas que nós, com toda essa clareza, com toda a literatura que nós temos, mostrando, nos dando exemplos de como as coisas acontecem, isso nos dá mais confiança. Então, quando
nos sentirmos perdidos, busquemos o Evangelho, busquemos o Livro dos Espíritos, que nós vamos, pouco a pouco, trazer à nossa mente, não, existe um sentido, deixa eu acalmar, que eu vou me reencontrar. Porque o que acontece muitas vezes é que na nossa correria do dia a dia, no nosso excesso de atividades, a gente se perde de nós mesmos. E aí a gente fica à deriva, mas a gente sabe quem está no comando do barco. Quem gosta de falar muito isso é Marcelo, né, Marcelo? Quem está no leme é Jesus. E aí nós temos mais um caso para exemplificar que a nossa vida não está aí ao acaso, que nós não caímos de paraquedas em lugar nenhum e que existe sempre uma razão para tudo, mesmo quando a gente ainda não saiba qual é. E que, se a gente tiver paciência e boa vontade, a gente vai encontrar as nossas respostas. Aí, assim, é muito pessoal, porque cada um tem seu tempo e está muito de acordo com a nossa capacidade de se abrir ao que a vida quer nos mostrar. Porque Deus utiliza todos os instrumentos para nos instruir. Às vezes nós encontramos perdidos, a gente não quer vir à casa espírita, a gente não sabe por quê. Aquele nosso amigo lá do Brasil resolve nos ligar e conta uma história que era exatamente aquilo que a gente precisava ouvir. Não sei porquê, mas hoje eu estava escutando o rádio e me veio uma mensagem que era exatamente o que eu precisava ouvir. Porque Deus utiliza todos os meios para nos ajudar. Então tem sempre um sentido para tudo. Então, nós trouxemos aqui o caso Estela, que está nesse livro de Hermínio Miranda, Reencarnação e Imortalidade. Estela era uma pessoa, uma senhora, que trabalhava muito. E, por circunstâncias da vida, chegou um momento que ela teve que trabalhar ainda mais, porque ela tinha uma filha para criar e ela estava sozinha. E ela trabalhava como enfermeira. E como ela tinha essa filha pequena e tinha dificuldade de trabalhar com a filha tudo, ela foi buscar um trabalho que ela pudesse levar a filha junto. E ela foi tentar um trabalho numa casa em que a família estava contratando uma enfermeira para cuidar de um senhor de 56 anos que tinha uma doença mental. Ele quase não se comunicava, ele vivia num estado assim, entre aspas, deplorável. Eu digo entre aspas, porque depois a gente vai entender por que ele vivia dessa forma. E, para vocês terem uma ideia, ele vivia numa jaula. E como ele não tinha consciência de nada do que ele fazia, ele passava o dia inteiro rasgando a roupa, e como ele não tinha controle das suas necessidades, de como controlar as suas necessidades fisiológicas, ele ficava sujo praticamente o dia inteiro. Então, ele misturava as fezes com a comida. Então, você imagina a situação, que triste que era. E ninguém conseguia cuidar dele. Eles não conseguiam ninguém que cuidasse dele, porque ele também tinha momentos de agressão. Então, não ficava uma enfermeira para cuidar dele. Então, foi oferecido para essa senhora, além de um bom salário, que ela poderia ficar lá com a filha. Então, foi muito importante. Ela disse, não, vou tentar. Era tudo que ela precisava. E ela era uma boa enfermeira. Ela disse, vou tentar. Então, na primeira vez que ele vivia numa jaula, a verdade, como descrito no livro, ele vivia numa jaula. E aí ela entra para cuidar dele, mas a situação é tão assim, tinha um mau cheiro de tudo, ele todo rasgado, e ela não consegue se controlar e ela sai correndo para vomitar. E ela fica muito mal com aquilo, porque ela se sente culpada por não ser capaz de cuidar do seu próprio paciente. E ela vai buscar Edgar Cayce, que foi um médium muito trabalhou muito na sua época, esclarecendo muitas coisas. E ele vai dizer para essa senhora, para Estela, que esse senhor tinha sido, numa encarnação muito atrás, seu pai. Até aí tudo bem, eles tiveram problemas, mas tiveram uma relação mais ou menos normal. Mas numa outra encarnação, esse senhor foi um sheik, e ele tinha um harém, e ele cometia todos os tipos de abuso na área sexual, nesse harém. E ela foi uma de suas vítimas. E
ele entendia que ela precisava perdoá-lo. E ele diz para ela: se você for capaz de tratá-lo com o carinho que ele necessita, ele vai mudar completamente de atitude. Você vai conseguir trazê-lo, não à consciência, porque o estado que ele se encontra é resultado dessa encarnação de muito abuso. Então, ele perdeu a consciência, ficou mentalmente, a sua mente ficou danificada. Mas você vai conseguir ajudá-lo. Mas ela ficou assim: como que eu vou ter forças para trabalhar com esse homem? E ele diz: mas numa outra, porque você vai conseguir, porque em uma outra encarnação você trabalhou com crianças com doenças mentais. Então você tem o preparo para trabalhar com ele. E aí, ela, convencida da informação, ela retorna e começa a tratá-lo de uma maneira completamente diferente, com muito mais paciência. Ela consegue superar o nojo, aquele mal-estar, o mau cheiro, e vai pouco a pouco trabalhando com ele. E ele, pouco a pouco, vai modificando. Ele já confia nela. E ele descreve que para onde ela vai, ele a acompanha com os olhos, com um olhar de agradecimento. E aí ele já não se rasga mais. E ela consegue cuidá-lo com todo o carinho que ele precisava. Então, às vezes, a gente pensa que as nossas provas ou a nossa necessidade de ajuste está somente dentro da família, mas veja o tamanho dessa programação reencarnatória para que esses dois espíritos pudessem se reencontrar para fazer um reajuste. Eles não eram da mesma família. Ela nasceu num ponto, ele nasceu no outro, cada um tinha uma condição de vida completamente diferente. Ele era de uma família abastada, que poderia pagar uma enfermeira. Ela foi se tornar enfermeira, foi precisar de um trabalho que pudesse levar a filha para que eles dois se encontrassem. Nossa, que tanto trabalho foi feito, tem que ter um sentido na vida. E isso não foi especificamente para eles. Isso é dado para todos nós a cada dia. Então, a nossa encarnação é muito especial. Quando a gente chegar em casa hoje, a gente se olhar no espelho, a gente vai dizer: nossa, que especial que eu sou. Olha quanta coisa foi feita para que eu estivesse aqui hoje me olhando no espelho para comemorar o aniversário da Teresa e da Dona Ips. Essa é a parte mais importante. Não é? Mas é sério. Às vezes a gente não se dá conta e a gente vai deixando a vida passar, achando que não tem nenhum sentido. Não, tem sentido em tudo. Basta que a gente veja, a gente observe com mais clareza todos os detalhes que a vida vai nos trazendo, vai nos mostrando. Eu escuto também muito das minhas amigas e da minha amiga que me fez companhia hoje vindo para cá, que quando a gente não aprende sozinho, a vida nos ensina, não é? É porque a gente precisa realmente observar os sinais da vida. E a vida, tudo na vida tem sentido. Então, nós não poderíamos terminar sem trazer aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, umas palavras de Sansão, que está numa mensagem, lá no capítulo... Onde eu coloquei? No capítulo 11. É uma mensagem de 1862, em que Sansão nos diz que no início nós só temos instinto. Avançamos do instinto para a sensação e chegamos ao sentimento. E que o sentimento, o requinte do sentimento é o amor. E ele diz: a lei do amor substitui toda a personalidade pela fusão dos seus e extingue as misérias sociais. E ele termina: os estudos espíritas ampliaram a vossa visão do futuro e tendes agora uma certeza, a do vosso progresso para Deus, com todas as promessas que correspondem às aspirações da vossa alma. Então, será que nós respondemos qual seria o sentido da vida?
Nós começamos a reunião de hoje escutando que Deus nos quer ver sorrir. E aí nós vemos aqui, Deus nos quer o nosso progresso. E nós estamos aqui no nosso balanço de final de ano e nos preparando para o nosso novo ano. Então, nós temos a oportunidade de reavaliar qual seria o sentido da nossa vida. E nós recebemos aqui algumas dicas bastante claras da espiritualidade, qual seria o sentido da nossa vida. Então, que nós possamos encontrar a cada momento, a cada instante da nossa vida, aquele sentido que nos leva ao sorriso, ao progresso e à felicidade. Que Deus esteja conosco todos os momentos, nos fortalecendo, nos encorajando, nos preparando para todos os outros novos anos de nossa vida. Muito obrigada, uma boa noite.